Então, tranquilo. Tudo bem, Mariana? Como é que tá as coisas? Tudo bem, tudo corrido, mas tudo ótimo. Tudo tranquilo. Então, Mariana, explique pra gente um pouco do que é o projeto, enfim, que você participou, como funciona, qual que é a ideia, qual que é a proposta. Explique do ponto de vista de um leigo, que nunca viu, não sabe, não conhece. Pronto, eu sou embaixadora do Brasil da Youth Assembly, né? O que que isso quer dizer? A Youth Assembly, ela é uma conferência, assim, simplificar a Youth Assembly é dizer que ela é uma conferência internacional que acontece nos Estados Unidos e ela congrega jovens do mundo todo que estão desenvolvendo algum projeto para impactar a sociedade. Seja na questão realmente de desenvolver é, algum projeto para impactar a desigualdade social, pode também envolver o meio ambiente, ou pode ser relacionado à economia, ao desenvolvimento econômico. Então, o pessoal da organização seleciona jovens que estão fazendo alguma coisa para contribuir com a transformação positiva. E aí são jovens do mundo todo. Inclusive tem gente da África, da Ásia, do Brasil, já tivemos representantes do Brasil. E o grande objetivo, na verdade, é fazer com que esses jovens se conheçam, troquem experiências, vivam uma experiência única nos Estados Unidos ao lado de oficiais da ONU, de representantes de fundações, do governo. Então, é uma conferência, mas que ela traz diversas experiências lá nos Estados Unidos. Entendi. E como é que você foi parar lá? Ixi. Eu gosto muito de me envolver com pessoas e ações que sejam para transformar a sociedade. Então, eu sempre estou buscando oportunidades na internet. Aqui em Fortaleza, onde eu moro, eu digo que eu faço parte de uma bolha de pessoas boas, porque todo canto que a gente vai, a gente se conhece. Mas aí na internet a gente tem a possibilidade de ver coisas que estão acontecendo para além da nossa cidade. Inclusive, já participei de eventos no sul do país, em São Paulo, em Brasília, sempre nessa questão de transformação positiva. E aí, quando eu vi que tinha essa oportunidade, online, na internet, eu me inscrevi para representar o Brasil como delegada. Eu fazia a menor ideia que ia ser selecionada, porque é uma conferência, um evento, como eles chamam, uma assembleia, enorme. É algo realmente muito grande, muito sério. Então, eu apliquei achando que eu nem ia ser selecionada. Mas quando eu recebi o retorno, foi um retorno positivo, no sentido de que eles reconhecem o trabalho que esses jovens têm feito, né? Foi até importante para eu também perceber que o meu trabalho é relevante. Às vezes a gente faz coisas tão incríveis e não reconhece o nosso próprio trabalho, a gente reconhece o trabalho dos outros. Então, eu fui selecionada, fui lá para os Estados Unidos, aconteceu na Universidade de Nova York, a gente foi na ONU, teve reuniões com os embaixadores, foi algo realmente muito diferente. Eu fiquei muito surpresa, porque foi tudo online, eu me inscrevi quando eu fui selecionada, eu quase não acreditei. Eu imagino, né? Imagino ter a possibilidade de fazer uma viagem como essa, ter contato com os mais variados tipos de povos, né? Com as mentalidades mais variadas possíveis. Você imagina a situação que você deve ter se encontrado, a emoção, a responsabilidade, enfim, né? Uma outra dúvida, quando eu te procurei, na verdade, foi através da internet. E aí eu descobri, Uhum. na verdade, através de uma matéria que foi feita até, acho que pelo G1 aqui, eu não me lembro se foi o G1 ou o Diário do Nordeste, enfim. Que Foi na o verdade eu sou Povo, o estudante da G1 e a Unifor, né? Tribuna. Uhum. Sou estudante da Unifor, né? Isso. De Arquitetura e Urbanismo. Isso, eu faço arquitetura e urbanismo na Unifor, eu entrei em 2013, já tem aí quase 6 anos. E aí, ao longo do percurso acadêmico, eu tive a oportunidade de me envolver com várias iniciativas, sempre nessa questão de se questionar, pensar os problemas da cidade, porque na arquitetura a gente estuda muito o espaço em que o ser humano vive. Como melhorar esse espaço para que as pessoas vivam melhor, em convívio com a natureza. A gente estuda a cidade, a gente estuda os ambientes internos. E aí eu tive, logo no começo da faculdade, uma oportunidade de ir para fora, pelo Ciência Sem Fronteiras, uma bolsa do governo federal.
E, assim, ao longo da faculdade teve esse intercâmbio, aí depois tiveram projetos voluntários, eu fui para um hospital. São várias coisas que o meio acadêmico proporciona para a gente. É muito legal, inclusive, aproveitar esse momento para pegar todo o trabalho acadêmico que a gente faz, seja o pessoal do direito, o pessoal da farmácia, o pessoal da história, da filosofia, da psicologia, até o pessoal da matemática, assim, campos que você nem imagina como é que esse pessoal pode fazer um projeto social, um projeto que é o trabalho da faculdade, mas contribui com a sociedade. Foi muito importante para mim essas experiências variadas, que não tinha nem a ver com a arquitetura, e quando eu me envolvi, vai lá, aquele conhecimento lá que eu tenho, consegue contribuir aqui. É muito doido isso, a gente perceber que a nossa formação ela é muito mais do que uma formação técnica, o especialista daquela área, é uma formação cidadã. A gente está desenvolvendo habilidades que podem ser aplicadas em qualquer campo. Mas, Então, assim, eu sou da arquitetura, mas eu falo que eu sou uma cidadã. não, mas só para tirar uma dúvida, porque na verdade, assim, quando eu vi na matéria, deu a entender que, na verdade, o prêmio que você ganhou está relacionado à arquitetura e urbanismo. Então, na verdade, não é. Não, não é. Ah, entendi. É porque na forma como estava na matéria dava a entender. Mas enfim, então na verdade você foi para lá porque você se inscreveu e aí coincidentemente, na verdade, você é estudante de arquitetura e urbanismo que de certa forma Isso, tem uma correlação com essa questão até do desenvolvimento das cidades que infelizmente cada vez mais estão caóticas, enfim, né? É, isso. uma outra dúvida também que eu tenho relacionado, por exemplo, até dentro do contexto de estudos, enfim, vinculado à ONU, uma coisa que eu percebo muito é que nos últimos 2 anos, até por uma questão prática, né, a ONU vem colocando como pauta a questão do jovem, até porque ele entende Uhum. que o jovem é a mudança. Infelizmente, as pessoas mais velhas ou estão cansadas ou elas têm aquela ideia conservadora de que, tá aí, não dá para mudar, ou o que tinha que ser feito já foi feito. E o jovem tem essa energia, essa perspectiva diferente, essa visão, né? E eu vejo É, que as Nações Unidas vem investindo pesado. Quando você estava lá, você sentiu isso? nossa, com certeza. Demais. Inclusive, o nome da Assembleia é Youth Assembly, é a Assembleia da Juventude, a Assembleia Jovem, se a gente traduzir. Eu sempre digo que, quando eu vou explicar sobre os ODS para as pessoas que não sabem direito, mas o que é ODS, Mariana? O que são aqueles quadradinhos coloridos? 17 quadradinhos que eu vejo sempre você na foto. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles, na verdade, surgiram. A ONU os criou em 2015, mas eles surgiram lá dos Objetivos do Milênio. Ainda quando virou, né, 2000, eles tinham os objetivos para poder transformar o mundo num canto melhor, combater os problemas sociais, ambientais. E aí, quando eles perceberam que não estavam conseguindo pressionar, os governantes não estavam conseguindo fazer aquilo por si sós, nem as empresas, eles foram estudar qual a melhor forma, mas o que a gente tem que fazer exatamente? E eles destrincharam esses objetivos em 17. E nessa perspectiva de identificar os problemas, por que não estava conseguindo alcançar os objetivos, aqueles anteriores, o que a gente pode fazer para realmente transformar, promover a transformação, eles perceberam que tinha mais coisa que eles precisavam focar. Aqueles 17 surgiram. Mas também precisavam olhar para o jovem. Porque não adianta simplesmente você pressionar o governo, pressionar as empresas. Quem faz a sociedade são as pessoas. E o adulto, o idoso, essas pessoas o adulto principalmente, né, ele está mais ocupado, ele está preocupado em dar um sustento para a família, ele está numa vida talvez pensando, se não for para a sobrevivência, é um trabalho para sobreviver, é um trabalho para crescer, é sempre voltado para a questão da sociedade. A gente fica atarefado nesse sistema. E o jovem sonha, o jovem ele tem uma energia fantástica, o jovem assim, acha que ele consegue mover montanhas. São tantas emoções, é tanta empolgação naquela fase da adolescência, pré-adolescência, a juventude, são tantas coisas mudando, tantas possibilidades. E eu acho que foi isso que a ONU fez. Ela percebeu, caramba, os jovens eles têm uma força muito grande. E eles estão aí nas universidades, eles estão aí no ensino médio, eles estão entrando no mercado de trabalho, eles chamam de jovem aquela faixa etária entre 16 e 28. E eles falam que o jovem tem tanta energia, e eles não são só os jovens, os líderes do futuro. Eles também estão impactando hoje. Eles fazem muita coisa. Então, assim, o jovem não é só muito energético, sonho. O jovem também tem muito potencial.
E por que não olhar para esse jovem? Por que não chamar os jovens para esse movimento também? Então, eu acho que foi muito nesse sentido de, beleza, os objetivos aqui não estão sendo suficientes, vamos estudar mais como é que a gente pode destrinchar e como é que a gente pode convidar a sociedade a se juntar nessa. E é muito nítido os esforços que eles têm feito, assim, nos últimos 12 anos para chamar o jovem. Quantos eventos como esse, nessa Assembleia Jovem, que é internacional, um evento único, global. Também tem várias outras iniciativas, inclusive nas cidades, no âmbito mais regional. Estão surgindo aí secretarias da juventude, tudo isso por conta de uma pressão que eles estão sentindo, né? A ONU realmente está mostrando que o jovem é muito importante. Recentemente, inclusive, a Unicef lançou um vídeo, não sei se vocês viram, você viu. Não. Nossa, é fantástico. Agora eles estão olhando para as crianças também. Eles estão chamando a criança para vir para essa caminhada. E eu nunca entendi, na verdade, porque a gente exclui a criança, exclui o jovem, como se eles tivessem que esperar ter a idade. O que é ter a idade? Será que a questão do protagonismo, do direito, das responsabilidades, não é de todo cidadão? Nós não somos uma sociedade, vivemos no coletivo, não tem essa de criança, adolescente, não. Todo mundo precisa trabalhar junto. Todos somos seres humanos. Então, na hora que você subestima o potencial do jovem, é um potencial desperdiçado. E a ONU tem realmente chamado o jovem para fazer parte desse movimento e os resultados são incríveis. O trabalho que o jovem faz é algo assim surpreendente. E eles estão começando a reconhecer isso. E é isso que a gente quer, levar esses jovens que estão fazendo coisas legais para perceberem, ei, isso aqui é incrível, vamos fazer todo mundo junto? E eles formam uma rede no mundo todo. Aproveitando essa deixa que você comentou, quando você estava lá, como você sentiu a recepção, por exemplo, no sentido dos projetos do Brasil? Como foi para você, ou seja, como eles vinham, como eles questionavam, o que chamava atenção, o que para eles era diferente, o que você sentiu estando lá, né? Do ponto de vista de uma brasileira que está conversando com pessoas do mundo inteiro, o que você sentiu, né? Eu senti, foram várias coisas. A primeira que eu posso pontuar é que parece que os projetos, eles são muito diferentes, sabe? Eu faço um trabalho com jovens, por exemplo. E aí, empoderamento de jovens, estudantes de ensino médio, da periferia. E eu conheci uma menina da Índia, que estava fazendo um trabalho com mulheres, porque lá tem um problema sério cultural, quando o marido abandona, a mulher não pode, a mulher ela não é tão respeitada na sociedade, então ela não consegue, ela tem dificuldades para sobreviver, porque não pode trabalhar, enfim. E eu conversando com ela, percebi que os nossos projetos eram muito diferentes. E aí, ao passo que ela contava o trabalho dela, eu via quanto era parecido com o meu. A questão do empoderamento, da mudança, das dificuldades, o que a priori parecia, nossa, é um país diferente, é uma cultura diferente, nós estamos falando línguas, não línguas no sentido de português, inglês, mas línguas diferentes no sentido dos desafios, não. Quanto mais eu conversei com ela, mais eu percebi que a gente está na mesma luta. Parece diferente, mas é muito igual, é muito similar. E aí, por exemplo, tinha uma pessoa lá na África trabalhando com a questão da agricultura. É um estudante, ele é do ensino médio ainda. Ele não tem dinheiro, certo? Ele assim, não trabalha e tal, mas ele descobriu uma forma de conseguir dar terra aos agricultores, às pessoas que são tradicionalmente agricultoras, mas que por alguma razão ali social não consegue ter uma terra para plantar, está na miséria. Ele desenvolveu um projeto para conseguir ajudar esses agricultores. E aí tinha alguém fazendo também um trabalho com agricultores. E aí, no final das contas, o que eu percebi é que o brasileiro, ele está sempre trabalhando com os problemas locais. Eu vi uma menina, por exemplo, brasileira que estava fazendo um trabalho com ex-presidiários, tentando inseri-los de volta no mercado, conversando com os restaurantes locais, inclusive no bairro dela, a mãe dela tem um restaurante, reinsere essas pessoas. E aí parece uma coisa muito diferente, porque aqui a violência é muito grande, então a desigualdade. Parece que a gente está falando coisas diferentes e que não teria sentido conversar com outros jovens de outros países, porque é tão diferente que não tem o que trocar.
E não é assim. O que eu percebi é que sim, nossos problemas são específicos, portanto, os projetos são muito voltados para essas nossas dores, mas as experiências são muito semelhantes no sentido do aprendizado, do crescimento pessoal e do impacto. Você consegue mudar a vida de uma família na África, por exemplo, ou então na Índia, você também está falando do desenvolvimento pessoal, econômico e a saída da miséria, assim como a gente está falando aqui. Então, era muito diferente, mas no final era muito semelhante. Isso que é mais legal. Todo mundo de uma cultura diferente, um background diferente, uma situação política, religiosa, cultural, educacional diferente, mas está todo mundo junto. Entendi. E aí, para a gente complementar até essa fala que você está conversando, explica mais sobre o projeto que você está divulgando, que você está... Até a gente, enfim, teve a oportunidade aí de conversar um pouco, você participou da feira lá. Explica um pouco mais, até para quem estiver depois vendo esse áudio, está entendendo melhor como participar, como é que eu faço, enfim, aonde eu vou e tal. As perguntas que eu tive também assim que eu apliquei, né? Eu só vi assim, oportunidade para jovens que estão... A frase era se destacando pelo impacto positivo na sua comunidade local. Gente, eu não estou me destacando pelo impacto positivo. Eu não estou saindo no jornal porque eu faço meu trabalho. Eu só faço coisas, né? Trabalhos voluntários, alguns projetos que eu acho legal porque me fazem feliz. Eu não estou me destacando, mas quando eu apliquei e fui selecionada, eu fui atrás e descobri, mas que é isso mesmo que eu apliquei? Então você fala, a Assembleia Jovem, aí está sempre, a gente está falando dos ODS, transformação positiva, mas o que é isso, né? Essa conferência, ela acontece nos Estados Unidos, vai acontecer agora em agosto, dia 8, 9 e 10 de agosto, em Washington, D.C., na capital. E aí são 3 dias de uma imersão, onde você vai no formato de uma conferência, né? Você fica assistindo aos painéis, assistir fala tanto de jovens que já participaram dessa assembleia antes, falando do crescimento dos projetos deles, como você vai ouvir, conhecer pessoas do Banco Mundial, oficiais da ONU, governantes, eles vão falar dos problemas mundiais, eles vão falar como o jovem consegue entrar nessa batalha, eles vão falar como a gente pode escalar o projeto, escalar o impacto que a gente está fazendo. Quem não está fazendo, mas sempre teve vontade, como é que você pode iniciar isso? Então, eles dão uma mentoria. Então, se a gente for falar assim, é uma assembleia, é uma conferência, eu diria que, na verdade, é uma imersão. Você está ali com todo mundo aprendendo, tem workshop, tem palestra, e no momento em que não está tendo alguma palestra, algum workshop, curso, você está em contato com outros jovens de outro país, também trocando. Então, você está o tempo todo aprendendo. Foi isso que eu percebi quando eu fui. E aí, como é que funciona para aplicar, para ser selecionado, para eles realmente estar se destacando? O que é se destacando? Na verdade, o que eu percebi, principalmente quando eu fui nomeada embaixadora, né, estou ajudando eles na organização, eu entendi melhor que, na verdade, o que a gente está fazendo é selecionar os jovens que estão fazendo alguma coisa para mudar. E aí, eles vão lá no link da página do Instagram Nova Voz ONU, se inscreve naquele link. Aquele link é a primeira etapa do processo seletivo. Você vai dizer qual é o seu nome, onde é que você mora, vai dizer, olha, o meu projeto é assim. Ou então, eu não tenho um projeto, mas eu faço um trabalho voluntário, eu planto árvores com aquele grupo. Aí tem um coletivo assim, eu faço esse trabalho. Na faculdade, então na minha escola, então na minha vida, eu sempre estou motivada em relação à educação, então estou motivada em relação a parcerias. Eu gosto muito. Você vai contar da sua trajetória, do seu trabalho, do seu projeto. E aí, isso é o processo seletivo. Você vai dizer o que você faz. Você não vai aplicar um projeto. Você está se aplicando. Está sendo avaliada a sua, digamos assim, performance, o trabalho, a sua contribuição. E aí lá também vai ter a opção de você marcar quais são os ODS para os quais você está trabalhando. Eu estou trabalhando pelo ODS erradicação da extrema pobreza. Estou trabalhando pelo ODS redução de desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, saúde, vida na terra, existem 17, né? Então a pessoa vai marcar 3, e aí ela vai aguardar a análise, aí vai ser pré-selecionada, vai ter uma entrevista online em português, depois ela vai preencher um último formulário em inglês.
E aí, quando ela passar por essas 3 fases e for selecionada, ela vai receber um e-mail parabenizando e dando todas as informações do itinerário, das palestras, tudo que vai acontecer lá. As pessoas que não têm visto americano não tem problema. Elas podem aplicar e aí com essa carta de aceite, que a gente chama de formal letter, que é a carta formal, digamos assim, a pessoa apresenta no consulado e mostra, olha, eu fui selecionada para representar o Brasil nessa conferência, por isso que eu preciso do visto. E aí é muito fácil. Todo mundo sabe que o visto dos Estados Unidos é um pouco difícil, eles ficam com o pé atrás, mas com essa carta é muito fácil você tirar o visto e aí vai para os Estados Unidos e vive essa experiência. É bem fácil, na verdade, o processo. Não são meses de processo, não. É só preencher os formulários. Enfim, só para a gente dar uma finalizada de modo geral. Você, como jovem, entendeu, que está desenvolvendo um trabalho com a ODS, teve a oportunidade de ir para a ONU, enfim, o que, que você teria a dizer de modo geral, especificamente mais para o Ceará? Você que tem um contato com alguns jovens, enfim, que você conhece algumas realidades, o que, que você tem a dizer para esse jovem de modo geral, entendeu? Do ponto de vista de quem foi para lá e viu outros jovens atuando, enfim, o que, que você tem a dizer para eles, né, de modo geral, assim? Eu acho que o jovem, ele tem uma capacidade muito grande de inspirar as pessoas, de transformar. Sendo que, às vezes, são tantas coisas acontecendo, desde pequena a gente cresce ouvindo que, é assim mesmo. Mas isso nunca vai mudar. Mas isso aí, não, vai funcionar não. A gente ouve tanto não, que às vezes as pessoas ficam com receio. O que eu tenho para falar para o jovem é não se acomodar diante dos problemas que você vê todo dia. Se você fizer uma lista de 10 coisas que você viu de errado um dia, na verdade vai ser difícil de escolher. E aí eu pergunto, por que não começar a agir para transformar isso? Né? A pergunta que o pessoal da conferência sempre deixa é: Will you act for impact? E aí, você vai agir para impactar? E aí, você vai agir para impactar ou vai ficar só sentado olhando? Então, é um convite a se juntar nesse movimento que é jovem e é um movimento transformador. E a gente está sendo, digamos que, apadrinhado pela ONU nessa caminhada. Então, é bem isso, é um convite ao jovem. Não fique aí sentado, vamos, né? Vamos juntos nessa, porque é muito gostoso. A gente começa a ver que a gente está mudando a vida de alguém, está contribuindo, você vê um sorriso, você vai sentir tanta alegria que você não vai conseguir mais parar de fazer aquilo. Mariana, só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar conversando com você, entendeu? Enfim, eu vou estar editando aqui a nossa fala,